Olá, amigos, muito bem-vindo a mais uma live. Que Deus possa abençoar você em nome de Jesus, você que está acompanhando agora ao vivo e você também que vai ver essa live em algum momento futuro. O assunto de hoje é a mente de Cristo, o capacete da salvação. Como ter a mente de Cristo, como pensar como ele pensa, esta é a instrução da live desta noite. Fique ligado conosco a partir de agora, de 10 a 15 minutos aproximadamente, falando a respeito deste Deus. Vamos fazer uma oração? Querido Deus e Pai, eu já oro por essa pessoa que vai assistir essa live ao vivo ou gravada, que essa palavra que hoje será entregue, será ministrada, que faça parte da vida dessa pessoa, que possa fazê-los entender o verdadeiro recado de Deus e levá-los a viver uma vida no mais alto nível. Eu libero a bênção sobre essa pessoa, eu digo sejam curados, libertos, abençoados, em nome de Jesus. Amém. Amém? Bem, aproveite agora, já manda esse vídeo para os seus amigos, lista de contatos, grupos de igreja, de WhatsApp, para que ninguém possa perder a palavra de hoje. Estamos numa série de mensagens falando a respeito da armadura de Deus. Inclusive, se você não viu os vídeos anteriores, vai aqui no canal do YouTube, Denilson Silva PR, você vai encontrar todas as lives dessa série de mensagens, em que eu falei sobre a importância de toda a armadura de Deus. Depois eu falei sobre o cinto da verdade, falei sobre o escudo, aliás, depois do cinto da verdade, eu falei sobre a couraça da justiça, depois eu falei a respeito do calçado da paz, depois eu falei do escudo da fé, e na live de hoje eu vou falar a respeito desta palavra, que fala sobre o capacete da salvação. Se você não é inscrito aqui no canal do YouTube, aproveita agora e já se inscreva para receber gratuitamente todas as palavras. Inclusive, não só se inscreva, mas coloque aí do lado do inscrever um sininho, um sinal de um sininho. Clica nele até ficar duas aspas. Sempre que eu entrar com uma nova palavra, você será avisado em nome de Cristo Jesus, tá bom? Bem, a palavra de hoje já está aqui, ó, já estou abrindo aqui a Bíblia, capítulo 6. Eu parei no versículo 16 falando a respeito da armadura de Deus, que diz assim, 6,16. Diz assim, olha, 6,16, Efésios 6,16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Foi a mensagem da live de ontem. Se você não é inscrito, vai aqui no canal do YouTube, você vai encontrar aqui essa live que eu falei a respeito do escudo da fé. Verso 17 diz, tomai também, faz parte da armadura de Deus, o quê? O capacete da salvação. E na live de amanhã, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Deixa eu ficar só na primeira parte, o capacete da salvação. O capacete era um instrumento para proteger a cabeça, e até hoje, né? Existe o capacete para quem pilota moto, existe o capacete para os carros de Fórmula 1, é uma proteção para a cabeça. No mundo espiritual, e toda a Bíblia nós temos que discerni-la espiritualmente, esse capacete significa que você tem que blindar a sua mente. Você tem que proteger os seus pensamentos. A Bíblia fala que assim como nós imaginarmos na nossa alma, assim é. Existem pessoas que a mente é atacada todo dia com notícias, com recados, com mensagens. Mensagens do tipo não posso, não dá, não consigo, não tem jeito, não vale a pena. Mensagens que vêm para te derrubar, para te jogar para baixo. E contra isso você precisa blindar a sua mente. Como é que se blinda a minha mente? Como é que se blinda a cabeça? Pensando como Cristo pensa. O apóstolo Paulo dizia, deixa eu ver se eu acho aqui para você, a respeito da mente de Cristo, que nós devemos ter a mente de Cristo, porque tem pessoas que estão pensando que não devia. O apóstolo Paulo, ele diz que quem foi que instruiu o Senhor, quem foi que ensinou Deus o que é que ele deveria fazer ou como é que ele deveria agir? Bem, nós precisamos ter a mente de Cristo. E como é que nós fazemos isso? Olha o que Paulo fala para nós aqui, no capítulo de número 2, 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 5 em diante. Paulo disse assim, 1 aos Coríntios 2, 5. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder, mas no poder de Deus. Veja o que Deus está dizendo para mim e para você. Ter uma mente blindada é você não se apoiar na sabedoria dos homens. A sabedoria do homem te leva a vários lugares.
Você precisa aprender a dirigir um carro, por exemplo. Você aprende, por exemplo, a fazer determinados alimentos. Os homens podem lhe ensinar muita coisa. Pode lhe ensinar a arte da defesa pessoal, em que você, numa briga ou numa disputa, você saiba se defender e defender a sua família. Os homens podem ensinar você, por exemplo, a construir uma casa. Você vai num curso da vida e aprende como é que se assenta um tijolo, como é que se vê o nível, como é que faz a fundação. Você pode fazer um curso para ser eletricista, como é que faz isso, como é que faz aquilo. Bem, os homens têm a sua sabedoria, mas Paulo está dizendo que nós temos que buscar a sabedoria que vem de Deus. E ele fala mais. Versículo 6, 1 Coríntios 2,6. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos. Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Mas falamos da sabedoria que vem de Deus, oculta em mistério, o qual Deus ordenou antes do século da nossa glória, o qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se o conhecesse, nunca crucificaria o Senhor da sua glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, é a que Deus preparou para aqueles que o amam. Paulo está dizendo o seguinte: a sabedoria humana te leva a um certo ponto. A sabedoria humana, ela te conduz a um certo nível, mas é a sabedoria de Deus que te fará sobressair e alcançar aquilo que homem algum é capaz de conseguir. Por exemplo, a sabedoria de Naamã fez com que ele percebesse de que os rios de Farpá, Abana, os rios da terra dele eram muito melhores do que o rio Jordão. Mas foi a sabedoria de Deus que levou o profeta Eliseu a dizer para Naamã: mergulhe 7 vezes no Rio Jordão e a sua pele será como a pele de uma criança. Você está entendendo que a sabedoria do homem muitas vezes conflita com a sabedoria de Deus? O que Deus queria fazer na cura de Naamã não era apenas passar pelo rio, mergulhar 7 vezes no rio. Era o ato da obediência, da submissão, de reconhecer que só o Senhor era Deus. Poderia falar, por exemplo, a sabedoria do próprio Eliseu, quando Israel rodeou o deserto e acabou a água. Eles oraram, pesquisaram, os batedores, os homens correram a região e não tinha água. Eliseu consultou a Deus e Deus disse: façam buracos nesse deserto. Vocês não verão chuva, não verão vento, mas este lugar vai se encher de tanta água que vocês nunca viram na vida de vocês. Você está entendendo que a sabedoria de Deus é diferente da sabedoria do homem? Então, ter o capacete da salvação é você blindar a sua mente e ter a mente de Cristo. Pensar como Deus pensa, falar como a Bíblia diz e fazer aquilo que Deus manda. Que para muita gente, às vezes, entra em conflito. O que você quer e o que Deus manda fazer, o que você pensa e o que Deus manda você praticar. Quantas vezes você se perguntou por que Deus ainda não veio? Por que Deus ainda não agiu? Jesus soube da doença de Lázaro, mais tarde ele soube que Lázaro estaria morto e de propósito ele atrasa. A Marta disse: se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E ela falou a verdade. A Maria encontra Jesus e diz: se eu tivesse chegado antes, meu irmão não teria morrido. Também era verdade. A multidão que estava no velório diz: não foi ele que curou tanta gente? Se ele tivesse aqui, Lázaro não teria morrido? Todos eles estavam dizendo a verdade. Porém, preste atenção, o plano de Deus nunca foi curar Lázaro, foi ressuscitá-lo, para que a cidade de Betânia se convertesse. Quando a Bíblia diz que a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus e a sabedoria de Deus é loucura para os homens, isso significa que ter a mente de Cristo é pensar como Deus pensa. E muitas vezes é você parar para olhar para aquilo que a Bíblia diz. Outro exemplo, a Bíblia diz, e eu citei no dia de hoje nas nossas reuniões, a história de um homem chamado Josué, que eles rodearam a cidade uma vez a cada 6 dias, no 7º dia 7 vezes. Os moradores de Jericó gritavam: estão ficando doidos, estão ficando malucos. Bem, por quê? Porque eles rodearam a cidade sem lutar, sem fazer nada. E no 7º dia, Deus disse a Josué: Josué, cada um vai ficar de frente para Jericó e vão dar gritos. Qual era o grito? O que é que eles deveriam gritar? Eles deveriam gritar que a Jericó era deles. Josué rodeou a cidade uma vez a cada 6 dias. No 7º dia, 7 vezes. Todo mundo acabou de dar a volta, ficou todo mundo de frente no muro e gritaram: Jericó é nossa! Jericó é nossa! E os muros caíram.
Mas por que os muros caíram? Porque eles confessaram uma vitória antes da vitória chegar. Você está percebendo que a sabedoria de Deus é diferente da sabedoria dos homens? Então, vestir-se do capacete da salvação não é um capacete físico hoje, mas é ter a mentalidade de Cristo. É você pensar como a Bíblia diz, é falar o que Deus declara. Quando temos a mente de Cristo, você pode estar com o corpo doente, mas você diz, eu tenho saúde. Você pode estar vivendo dias de portas fechadas, mas você declara, determina, as portas vão se abrir. Porque ter a mente de Cristo significa você pensar como Deus pensa, falar o que a Bíblia diz. Mas pastor, como é que eu sei os pensamentos de Deus? É simples. A Bíblia é sagrada. A Bíblia tem 2 testamentos, Antigo Testamento e Novo Testamento. O que é o Antigo e o Novo Testamento? É a antiga aliança, a nova aliança, a antiga vontade e a nova vontade, que se completam. Quer saber a vontade de Deus? Olha para a Bíblia Sagrada. Tudo que a Bíblia diz, você deve interpretar, é a vontade de Deus para a minha vida. Então a lição de hoje é: ter o capacete da salvação é ter a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo é falar como a Bíblia diz. E para muita gente vai ser contrária à vontade humana, à ciência dos homens. Porque a ciência dos homens vai te levar até um certo ponto, mas é a sabedoria de Deus que vai te levar aos resultados espirituais. Nós vamos orar agora. Pedir a Deus toda a sorte de sabedoria para você, para que você possa viver o extraordinário de Deus em o nome de Cristo Jesus. Vamos orar? É momento da oração. Inclusive, se você quer a nossa oração, coloque nos comentários seus pedidos de orações, seja agora ou depois que a live terminar, porque todos vocês estarão incluídos nas minhas orações. Vamos orar? Está na hora. Querido Deus e maravilhoso Pai, estamos numa corrente de oração em favor, ó Pai, de cada pessoa que tem acompanhado essa live, pessoas que estarão acompanhando a live ao vivo, a live gravada, pessoas, ó Pai, que estão agora da cidade de Rio Branco, do estado do Acre, de outras cidades, estados que estarão acompanhando. Eu oro por essa pessoa agora. E orando eu te peço, meu Deus, visita cada uma dessas pessoas com poder e glória. Deus, a tua palavra fala da mente de Cristo, pensar como Deus pensa, agir como a Bíblia diz, ter a atitude que Deus manda ter. Pai, nós nos apropriamos, eu me aproprio agora desta palavra, e fazer o uso desta palavra, eu levanto a minha voz contra todo o mal, contra a doença, contra o sofrimento, e eu oro dizendo: espírito da doença vai embora, do sofrimento, da doença, da enfermidade, aonde quer que você age na vida dessa pessoa, eu quebro agora com o teu poder, com a tua influência, eu digo: diabo, vai embora da vida dessa pessoa, com a sua dor, com a sua doença, com o seu sofrimento. Deus, é aquele que sofre de um vírus, de uma virose, de uma fraqueza no corpo, no organismo, no metabolismo lento, é alguém, ó Deus, que a medicina disse: eu não vou nem tocar, porque ela não aguenta a cirurgia. É alguém que está doente, é alguém que está depressivo. Deus, levante essa pessoa agora. É alguém que está enfermo, é alguém que está desempregado, endividado, sendo perseguido no trabalho, na família. Pai, tudo de errado tem acontecido na vida deles. Eu repreendo agora este mal, eu digo: na autoridade, no poder do nome de Jesus, diabo, solte a mente dessa pessoa, essa pessoa que está com a mente derrotada, pensando na derrota, pensando no pior, pensando em largar, desistir. Eu digo: vai embora em nome de Jesus. Tristeza, melancolia, desânimo, todo espírito da derrota, eu digo: vai embora em nome de Jesus. Eu amarro agora com o teu poder, eu paraliso agora com a tua influência, e eu digo: todo o poder do inferno, toda obra do diabo, eu paraliso com o teu poder, eu paraliso com a tua ação. Eu digo: sai doença, sai sofrimento, sai melancolia, sai força mandada, sai obra do inferno, toda obra do mal, toda obra feita, toda obra mandada, eu desfaço, eu proíbo em nome de Jesus Cristo. Pai, eu abençoo Rio Branco, eu abençoo o estado do Acre, cada cidade do nosso estado, cada pastor, cada obreiro, cada membro, cada pessoa, Pai, que está debaixo, ó Deus, da nossa cobertura espiritual. Deus, que essa pessoa possa ter essa noite, uma noite de bênção, de paz, de tranquilidade, porque o Senhor há de guardar e proteger. Eu deixo a bênção sobre essa pessoa, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Olha, tome posse da sua bênção. Estamos chegando na reta final. Amanhã eu estarei voltando no versículo 17 de Efésios, capítulo 6, quando nós vamos aprender sobre a última armadura da fé.
Nós já falamos do cinto, falamos da couraça, falamos do calçado, falamos do escudo. Hoje eu falei a respeito do capacete e amanhã eu vou falar da sexta e última armadura, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Se você não é inscrito aqui no canal do YouTube, se inscreva. É de graça, se inscreva, acione o sininho para que você seja alertado sempre que o novo vídeo for publicado. E acompanhe, se alimente de toda a palavra gratuitamente, ouça a mensagem e compartilhe com todos aqueles que você ama. Que Deus abençoe o estado do Acre, o Brasil, em o nome de Jesus.